estão me ouvindo bem, pessoal? Sim, Tá, eu sim. só vou fechar minha câmera aqui por causa que a internet aqui não é muito legal, tá? Ela pode daí ficar mais fácil dela não oscilar. Ah, então hoje nós vamos iniciar o conteúdo aí de grau B, certo? Que é a parte de canais e condutos livres, né? Que seria a antiga disciplina lá da Hidráulica 2, né? Porque agora ela está unida na disciplina da Hidrologia, onde a gente dá sequência no conteúdo da hidrologia. Vou fazer uma breve apresentação ali sobre o que significa um canal aberto, né? Ou condutos livres, e depois nós vamos fazer um vínculo entre uma disciplina e a outra, né? Que agora é a mesma, certo? E vou explicar como que nós vamos proceder nessa disciplina aí também no decorrer do semestre. Então, o que é um conduto livre ou canal aberto? Antigamente, vocês já ouviram falar de aquedutos, né? Então, são locais, são canais que servem para transportar o líquido, né? Então, nós temos muitos canais antigos aí, né? Desde a nossa Roma antiga, né? Da Grécia, onde era feito obras de artes, obras de engenharia, aonde era utilizada para quê? Para conduzir a água de um ponto ao outro, né? No Brasil também aconteceu isso, né? Desde 1790 já fizeram os primeiros, né, aquedutos, ou seja, locais, canais abertos, né, livres por onde transportar o líquido, a água, de um ponto para outro. Seja essa água utilizada na época, evidentemente a água não era poluída, que nem nós temos hoje, era uma água também não tratada, né, mas era utilizada para beber, para alimentação, para lavar roupa, para higiene, para tudo. E ela é transportada através desses canais, né, ou aquíferos, né, ou, ou canais livres que servem para transportar o líquido. Isso antigamente. Hoje já se pensa diferente, né? Já utiliza-se também canais, né, que servem para nós transportar água de um ponto para o outro, mas também pode servir para quê? Para transporte de pessoas, né? Então eu posso fazer um canal que nem esse aí que eu estou mostrando para vocês, aonde eu transporto o líquido que eu quero levar água doce de um local para outro para fazer irrigação, né? E também utiliza o próprio canal para transporte de pessoas, ou seja, meio de locomoção, né? Aqui temos outro tipo de canal, né? E os canais eles são feitos simplesmente para transportar água, transportar de um líquido para outro, né? Isso que nós vamos tratar, né, sobre toda essa disciplina aqui. Então, canais, condutos livres ou canais abertos, né, são aqueles que são sujeitos à pressão atmosférica, pelo menos em um ponto da seção de escoamento. Eles podem ser retangular, pode ser trapezoidal, pode ser circular, né? E, e daí no circular nós temos o seguinte: aqui nós temos um canal circular, onde eu tenho uma lâmina d'água. Nesse trapezoidal também tem uma lâmina d'água, né? Então aqui é um canal livre. No momento que ele está cheio, certo? É um canal não livre ou pode ser um canal forçado. Daí ele já pode trabalhar sobre pressão que nós temos esse canal, né? É o caso do que? Do transporte que nós temos aí dentro das nossas residências, aonde a partir de um reservatório a água ela sai para ser transportada a diversos pontos de abastecimento. Esse não vem de maneira livre, mas vem de conduto forçado, tá? Então, devido à pressão, altura manométrica que nós temos de um ponto ao outro, que vai direcionar esse líquido para um ponto ou outro. Isso nós vamos fazer, vamos estudar lá mais no final da disciplina, né? Então, pensando em canais, vai ser transportado o líquido de um ponto ao outro que nós chamamos de escoamento. Então, escoamento é o transporte do líquido em relação ao outro. E o escoamento ele é dividido em diversas maneiras. Ele pode ser um escoamento permanente e não permanente. Ou seja, permanente está sempre escoando água sobre aquele local e permanente não, ele fluiu aquele líquido, parou de escoar, terminou a vazão. Tá? Nos permanentes, ele pode ser do tipo uniforme, tá? Ou variado, tá? Uniforme, ou seja, mantém sempre o mesmo nível, a mesma velocidade, sempre uniformemente. Variado, não.
Olha, ele pode ter, transportar de um ponto ao outro com declividades diferentes, com alturas diferentes, né? Então ele pode variar. E nessa variação pode ser de maneira gradual ou maneira rapidamente. Se eu pegar as linhas piezométricas, que isso aqui é um estudo da hidráulica 1, só deixei as equações que nós temos de continuidade aqui, para vocês verem de onde que ela é deduzida, nós não vamos objeto de estudo aqui, certo? Vem da disciplina da hidráulica 1. Que daí é analisado os tipos de escoamento laminar e escoamento turbulento. É feito lá pelo número de Reynolds. Não vamos conversar sobre isso, tá? O que nós vamos conversar o quê? O nosso escoamento de águas baseado em elemento geométrico, ou seja, a nossa água pode ser transportada através de um retângulo, de um trapézio, de um triângulo, de um círculo ou de um semicírculo, ou seja, a maneira que eu estou transportando a água de um ponto a outro, né? Que água é essa que nós vamos transportar? Pode ser água de chuva, né? Pode ser água de geleiras, pode simplesmente eu transportar água de um canal para outro, para irrigar ou para fazer o que eu quiser, né? Antes de nós fazermos isso, nós temos alguns conceitos que seria interessante, né, a gente definirmos eles, que vem lá da hidráulica também, que também deve ser de conhecimento aqui na nossa disciplina deles. Então, digamos o seguinte: primeiro conceito que nós temos de hidráulica é a questão de área molhada e perímetro molhado. O que seria área molhada? É por um local aonde está percolando a água naquele sentido. Então, se eu tenho esse triângulo aqui, a área molhada seria o quê? Esta base aqui, certo? Essa base aqui, vem aqui e vem aqui. Esta é a área molhada. Se eu tenho um círculo e ele está até esse nível, a água molhada é esse aqui, tá? Essa área molhada. Em torno dele, a corda da área molhada, eu chamo de perímetro. A corda da área molhada eu chamo de perímetro, tá? Então nós definimos como o quê? Área molhada, perímetro molhado, tá? E aí surge uma segunda grandeza de grande importância na hidráulica que todo engenheiro tem que conhecer, que é chamado de raio hidráulico. O que é raio hidráulico? É a relação entre a área molhada e o perímetro molhado. Relação significa em matemática a divisão, ou seja, toda vez que eu quiser calcular o raio hidráulico, eu vou dividir a área molhada pelo perímetro molhado. E quando nós trabalhamos em condutos livres, canais abertos, nós sempre vamos usar esse termo, molhado. Por quê? Por aonde está passando. Então, o que eu estou analisando? Nesse círculo aqui, a água está nesse nível. Se ele estiver nesse nível aqui, vai ser outra área, outro perímetro. Nesse retângulo aqui também, se estiver nesse outro nível, vai ser outra área, outro perímetro. Então, sempre a relação que nós temos para calcular o raio hidráulico de área molhada e perímetro molhado. Ou seja, por onde está passando, por onde está percolando o nosso líquido. Aqui eu não vou comentar nada, é só um resumo que nós temos em termos de escoamento subcrítico superficial, né, que eu até nem vou, próximo conteúdo acho que eu até vou tirar isso daqui, né, para determinar o que nós vimos ali. Quando eu tenho deixa eu pegar o desenho aqui para mostrar para vocês o que tipo de escoamento fica mais fácil. Então, o que eu tenho? Então, imagina só, eu tenho um nível de água aqui, certo? Que ele vai escoar, certo? Vou ter uma barreira nesse ponto aqui, e depois vai escoar para cá. No momento que eu tenho uma barreira aqui, ó, e abro essa comporta, vai dar esse escoamento, normalmente. Quando ele encontra uma barreira aqui, ele vai ter uma parte que ele vai represar aqui, ó, e depois vai passar por cima. Depois vai vir e vai escoando. Então, em cada ponto desse, eu vou ter um tipo de escoamento, tá? Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, eu vou ter um escoamento variado, certo? O escoamento variado. Por quê? Porque aqui eu vou ter uma altura de lâmina d'água, aqui eu vou ter outra altura, aqui eu vou ter outra altura. Então, o escoamento variável, aqui vai ser uma determinada vazão, aqui vai ter outra. Vai ser a mesma vazão, mas aqui com uma determinada velocidade e com outra velocidade. Então, escoamento variado. No momento que estabiliza aqui, ó, eu tenho o escoamento uniforme, tá?
Aqui nesse ponto aqui, eu tenho escoamento ah, gradualmente variado, certo? Aqui já um escoamento uniforme, aqui outro escoamento gradualmente variado, aqui um escoamento gradualmente variado. Nesse ponto aqui eu vou ter um escoamento rapidamente variado. E aqui um escoamento uniforme. Então vocês viram que conforme ele está se percolando no local, vou ter diversos tipos de escoamento. Tudo baseado o quê? Na velocidade que eu vou ter do canal, né? Esses, o que que nós temos no cálculo da hidráulica? Para todo o escoamento uniforme, tá? Nós temos fórmulas matemáticas que faz com que nós calculamos esses parâmetros hidráulicos. Para os demais escoamentos que não são uniformes, que são variados, seja ele gradualmente ou rapidamente variado, são baseadas as fórmulas empíricas, baseado que em experimentos práticos. Ou seja, eu vou lá e simulo o escoamento naquele local lá, faço a mensuração e determino uma fórmula empírica que vai me dar isso. Tá? Mas normalmente na hidráulica e da engenharia nós vamos trabalhar sempre com escoamento uniformemente variado, ok? O que que nós teremos que pensar em termos de distribuição de velocidade? Imaginamos aqui o escoamento de um líquido, tá? Numa região retangular, ok? Tá? Então, como que vai ser esse líquido quando estiver escoando? Ele vai estar escoando, ele vai ter uma determinada velocidade, que não vai ser a mesma velocidade daqui do meio e dessas bordas aqui, ó. Por quê? Porque nessas laterais aqui, o líquido já está em contato com uma parede, certo? Que vai ter um determinado atrito. Então, a tendência da velocidade próxima às paredes seja menor que a no centro. Seja ele para um líquido que se transporta num orifício retangular ou trapezoidal. Em relação à velocidade, tá? O módulo dela, ela vai se comportar nesse conteúdo aqui, ou seja, bem em cima a velocidade menor, na terça parte de cima para baixo aqui é a velocidade máxima que eu vou ter, tá? Então na terça parte mais ou menos a velocidade máxima que eu vou ter. Então aqui um terço, dois terços aqui, tá? Então sempre essa velocidade em cima é uma, na terça parte a outra, embaixo vai diminuindo. Por que embaixo diminui? Porque aqui eu também vou ter atrito com o fundo. Aqui eu vou ter o quê? Vou ter atrito também com ar atmosférico, com vento, com sol, com outras coisas que tem. Então, onde vai a velocidade é na terça parte, ok? Então, essas as linhas que nós temos de grade. Então, a maior parte dos cálculos utiliza a velocidade média utilizada pela equação da continuidade. O que é a equação da continuidade? A equação da continuidade vem daquelas, o que é? Que nós já vimos lá, vazão é dada por área vezes velocidade. Tá? Pessoal, qual é a unidade de vazão? Nós já vimos lá em hidrologia. Qual é a unidade de vazão? Hã? Estão lembrados? Estão me ouvindo aí? Ouvindo, mas eu não me lembro. Então, vou pensar que seja metros cúbicos por segundo. Tá? Ou seja, o que é vazão? É a quantidade de líquido que passa na unidade de tempo. Tá? Então, é o volume de líquido que passa na unidade de tempo. O volume é mensurado ou em litros em metros cúbicos. Tá? Vamos pensar em metros cúbicos, pensar no sistema internacional. Então, metros cúbicos por segundo. Eu posso pegar esse metros cúbicos e dividir ele em metros vezes metros quadrados. Correto? Isso aqui é metros cúbicos. E divido por segundo. Tá? Agora, o que é unidade de metros por segundo? Hein, pessoal? Lá da física 1 lá, da física do primeiro grau, o que a gente mede em metros por segundo ou quilômetros por hora? Hein? A velocidade. Velocidade? Isso. E o que é a unidade de medida que é metros quadrados? A área, né? Então, o que nós temos? Essa é a equação chamada da continuidade, ou seja, a velocidade, a vazão é dada pela velocidade vezes a área, ou a área vezes a velocidade.
tá? E sempre a vazão que eu vou ter em um determinado ponto vai ser igual à vazão em outro ponto, porque a quantidade de líquido que entra num lugar vai ser a mesma que vai sair em outro lugar. Eu não vou ter perdas, claro. Posso até analisar as perdas por evaporação, caso seja um conduto aberto ou outro, mas não é considerado isso no cálculo de vazão, tá? Nós temos outras fórmulas também de evasão, que é essas aqui que nós vamos deixar para ver mais tarde, tá? O que que nós temos que pensar aqui? A área é dada pela velocidade, a vazão é velocidade vezes área. Velocidade, ela é em função de quê? Da quantidade, o deslocamento, né, pela distância. Então nós vamos ver daqui um pouquinho mais. Isso aqui vamos deixar para ver mais tarde, tá? Essas fórmulas também nós vamos ver depois, né? Vamos conversar um pouquinho sobre velocidade antes. Então, a velocidade média de escoamento do conduto livre deve situar-se dentro de certos limites. A velocidade máxima é sempre estabelecida pela natureza do material que constitui as paredes do conduto, assim definindo como aquela acima da qual ocorre a erosão do material. Opa! Então, a velocidade admissível seja aquela que eu vou transportar o meu líquido de um ponto para o outro sem danificar a minha base de transporte, ou seja, sem que eu faça que ocorra uma erosão naquele local. Então, o que, que vai depender? Do meu fundo, por aonde ou o local onde o líquido está escoando, onde ele está em contato. Então, se eu estou transportando líquido num local que tenha grama, que tenha areia, que tenha pedra, que tenha concreto, que tenha PVC, que tenha metal, certo? Cada um vai ser uma velocidade diferente para me transportar esse líquido, ou seja, quanto maior a resistência àquele material, eu posso escoar o líquido com maior velocidade sem causar dano, correto? Então, o controle de velocidade é obtido através do aumento ou diminuição da declividade. Quando as condições topográficas são adversas, adota-se degraus soleiros para reduzir a velocidade. Então, digamos o seguinte: eu tenho um ponto aqui e outro ponto aqui. Opa, um ponto aqui, outro ali. Vou transportar o líquido por aqui, certo? Tendo essa certa declividade, esse líquido vai escoar com mais velocidade que esse que tem menos declividade, correto? Por quê? Porque tem maior declividade, né? Então, sempre quanto maior declividade, vou ter maior velocidade. Em função do meu material, muitas vezes eu vou ter que limitar a velocidade. Então, minha velocidade máxima lá para não ocorrer erosão numa base de grama, seja lá 2,5 metros por segundo. Então, o que, que eu vou fazer? Se eu calcular a velocidade daqui aqui e ela passar de 2, eu não vou poder utilizar essa declividade. Então, eu vou ter que fazer diminuir a declividade. O que, que eu faço? Posso baixar aqui, trazer aqui e fazer isso, né? Então, muitas vezes em redes de drenagem, você vai fazer a rede, então eu tenho esse ponto daqui, eu tenho que chegar aqui, tá? Venho aqui. Calcula a velocidade, ela é maior que admissível. Opa, não posso usar essa declividade. Então, o que que eu faço? Eu posso trazer ela até aqui, fazer uma caixa, certo? Então, a água vai vir aqui por essa declividade, vai descer aqui e vai sair lá, ó, tá? Então, com isso, eu consigo diminuir a declividade. Outra maneira de diminuir a declividade são escadas. Então, você já deve ter passado em viagens aí que você vê um talude, uma estrada, certo? Que nós temos um talude aqui, a estrada está aqui, né? Certo? E aqui está escorrendo água. A velocidade é tão grande que o que eles fazem? Uma escadinha aqui, ó, tá? Como maneira de quê? De diminuir a declividade para que o quê? Essa água, no momento que ela vai de um ponto para cá, ela gasta mais energia, certo? E diminui a velocidade, não causando erosão ao ponto que eu estou estudando. Ok? Vocês já viram isso nas estradas, pessoal? Já deve ter visto, né? Sim. Tá? Então, os condutos para transporte de esgoto, velocidades baixas, daí nós temos outro problema, tá? Eu também tenho uma velocidade mínima a utilizar. Então, quando eu estou transportando líquido de um ponto para outro, principalmente então,
líquido que tem alguns sedimentos. Se ele tiver uma velocidade muito baixa, o que vai acontecer com esses sedimentos? Eles vão se depositar. No momento que eles se depositam, eles começam a preencher aquele espaço, ou seja, colmatar o nosso local de transporte, né? Então, se eu tenho baixa declividade, tá? Então vai começar a depositar os resíduos no fundo do meu local de transporte, tá? Então, por isso, todo o projeto de drenagem que nós vimos ali, seja ele de condutos abertos ou condutos livres, nós vamos ter que obedecer uma velocidade mínima, certo? Para que não pode ser menos que aquilo para não ocorrer deposição no fundo e não pode vou ter que obedecer uma velocidade máxima para que não ocorra erosão ou desgaste do meu fundo do meu local de transporte, tá? Então, grandes condutos para pequenas vazões durante estiagem causam velocidades reduzidas, podendo incorporar canais pequenos no fundo, concebidos para transportar vazões médias com período de retorno. Por exemplo, 2 anos e o canal principal de cheias. Tá? Então, velocidades, o que entende? Aí nós temos tabelas que determinam. Então, se o meu fundo do meu local de transporte lá seja um rio, aonde o fundo dela seja todo de areia fina. Então, a velocidade média que eu posso escoar esse líquido é de 0,25 e a máxima é 0,30 metros por segundo. Se a areia grossa, de 0,45 a 0,60 metros por segundo. Se é um terreno arenoso comum, de 0,60 a 0,75. Terreno argiloso, é 0,80 a 0,85. Seixos ou pedra, de 1,5 a 1,80. Se eu tenho um fundo de alvenaria, eu posso ir de velocidade média de 1 até 2,5, né? E velocidades mínimas a depositar seria o seguinte: para águas com suspensão fina de 30 metros por segundo e esgoto 0,60. Tá? Na prática, as velocidades mais utilizadas, o que é? Canal sem revestimento 0,50 e canais coletores de esgoto de 1 metro por segundo, como velocidade mínima a ser obedecida. Velocidade máxima, daí nós temos plano de saneamento que estabelece de 4, outros de 4,5, outros de 5 metros por segundo. Tá? Isso para tubulação de concreto. Outra tabela que nós temos aqui também de velocidade, com terreno arenoso com velocidade máxima 0,76, terreno com argila 1,14, com cascalho 1,83, alvenaria 3 e concreto 6. Tá? O que vai determinar isso? O plano de saneamento do município onde você está fazendo o projeto. Tá? Nessa bibliografia colocou concreto 6, a maioria deles que eu conheço, eles utilizam 4,5 ou 5, tá? Como velocidade máxima e 1,5 com velocidade mínima para não ocorrer deposição. Isso seja isso para você dimensionar um escoamento de água pluvial ou um esgoto sanitário. Mas o que determina sempre o que é o plano de saneamento que você está inserido no município. Aqui mais alguns valores mínimos recomendáveis de velocidade, média para utilizar no canal. Tá? Declividade. Então, declividade nós temos o quê? Curso d'águas, que nós já vimos ali quando estudamos as bacias, que eles podem ser determinados o quê? Pela vazão, né? Então, vazão maior de 10 metros cúbicos por segundo. Olha, 10 metros cúbicos por segundo, o que é? É 10 mil litros em um segundo. É grande, né, pessoal? Então, a declividade vai ser de 0,01% a 0,03 de porte grande, de 3 a 10 metros por segundo, porte mediano, de 0,1 a 3, porte pequeno, e menor que 0,1, porte muito pequeno. Tá? Então, normalmente, essas declividades que são utilizadas. Inclinação de talude. Opa, isso é importante. Isso aqui vocês vão estudar na disciplina de estradas. Tá? Mas vamos ter uma noção aqui do que é o talude. O talude é isso aqui, ó. Ele tem isso aqui e tem essa declividade. O talude ele é sempre indicado 1 para M, ou seja, 1 que eu venho para de altura é quanto eu vou para lá. Ou seja, então, o talude de 1 para 1 significa o quê? Que eu vou ver 1 aqui e vou vir para lá, 1 para cá. É isso aqui. Talude de 1 para 2, 1 na altura, vou 2 para lá. Tá? Talude 1 para 3, 1 para cá, 3 para lá. E assim vai respectivamente.
tá? Então, sempre esse é o talude. Eu posso trabalhar em ângulos, que seria mais fácil. Então, ângulo seria esse ângulo aqui, ó, ângulo alfa, tá? O que que é dando ao ângulo alfa? Tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então, isso que eu tenho, esse ali. Mas, Cantor, normalmente, talude é dado de 1 para m, tá? tu sabe, Ana, isso aí já é curativo, ó. Alguma dúvida aí, pessoal? Não fica fofinho, né? Não? Fica ali, ó. Vamos ver aqui. Fica assim, Ana, ali. Ah, não chegou legal. Ver quem é Bota que tá no esse mudo primeiro aí, que é um pessoal. curativo. Vamos ver quem tá aí só no... Vai fechar o microfone, beleza. Tá? Então, isso significa 1 para m, tá? Então, os taludes de forma natural, normalmente vocês vão ser dimensionados baseado no tipo de material que compõe esse talude. Então, se for uma terra sem revestimento, você pode fazer o talude de 1 para 2,5 ou de 1 para 5, ou seja, em torno de 68 a 78 graus esse ângulo, né? Seixo talude 1 para 75, em torno de 60 graus. Terra compactada 1 para 1,5, ó, pessoal. Estou colocando cada camada e compactando. A gente nunca faz talude de 1 para 1, tá? 1 para 1 só quando tiver material muito selecionado, tá? Então, normalmente 1 para 1,5. Para quê? Para ter estabilidade. Então, aqui eu tenho alguns indicativos, certo? De talude baseado no tipo ou natureza do solo que compõe. Isso aqui vai ser utilizado lá na disciplina de estradas. Aqui é só para quê? Caso eu queira dimensionar um conduto aberto e queira dimensionar esse talude, eu, baseado no tipo de material que ele vai ser confeccionado, eu dou essa declividade ou esse ângulo que eu tenho, tá? Aqui nós temos a parte mais importante. Eu coloquei ali no material de vocês um formulário, né, de condutos, formulário de tudo isso aqui, que nós vamos conversar agora sobre ele. Esse aqui é um resumo deles, tá? O que que seria o formulário? O que que é necessário nós saber? Qual é o nosso objetivo? É sem calcular o que que é vazão. Vazão é dado pelo quê? Área vezes velocidade. Tá? Então, nós vamos ter aqui uma como área, certo? Outro como perímetro, outro como raio hidráulico, certo? E outro como largura do topo que nós temos em cima. Por que que nós vamos precisar do raio hidráulico? Para calcular a velocidade, nós precisamos do quê? Certo? Do raio hidráulico. Qual é a forma da velocidade? A forma da velocidade, nós usamos a forma de Mannich, que é esta aqui, tá? Ou seja, 1 dividido pelo coeficiente de Runoff, ó, 1 dividido pelo coeficiente de Runoff. O que que é o coeficiente de Runoff? É o chamado coeficiente baseado no material que eu estou utilizando. Tá? Nós já vimos o coeficiente de Runoff, certo? Em outros materiais. Então, conforme o material que ele está no fundo, vai ter o coeficiente. Seja ele areia, seja ele pedra, seja ele plástico, seja ele metal, vai ter um coeficiente de Runoff, baseado no desgaste. 1 sobre o coeficiente de Runoff, vezes o raio hidráulico na 2/3, vezes J, que é a declividade na 1/2. Tá? Essa é a fórmula da velocidade. A declividade, alguns autores colocam como J e outros como I. Então não vem o caso aí, como vocês veem na bibliografia. E raio, o que que é? Sempre raio hidráulico na 2/3. Raio hidráulico, o que que nós sabemos? Área molhada dividido por perímetro molhado. Tá? Então, por isso nós sabemos, precisamos calcular o raio hidráulico para nós calcularmos a velocidade. Então, vamos conversar aqui sobre o nosso formulário 1, tá? Então, o formulário 1, ele fala da equação da resistência, nós temos duas que é de Stickler e de Manning, é praticamente a mesma, tá? O Stickler, ele criou um coeficiente, certo? Que é chamado de K, e o Manning utilizando o coeficiente de Manning. Então, K é a mesma coisa que 1 sobre o coeficiente de Manning. Então, digamos, o Manning lá para concreto é 0,013, para PVC ou metálica 0,011, tá? 1 sobre isso vai dar 30 ou 40, dependendo disso. Então, eu posso utilizar a forma de Stickler, que usa o K, ou a de Manning, que é 1 sobre o coeficiente de Manning, que é a mais utilizada de Manning.
tá? Então nós sempre vamos o quê? Em primeiro lugar, temos a vazão, que é que nós queremos através da equação da continuidade, que é a área da velocidade. A área é função do nosso seção transversal, né? A velocidade, eu preciso então do raio hidráulico, que é área molhada sobre perímetro molhado. E a declividade, o que que é? Eu vou ter que saber de um ponto até o outro qual é a declividade que eu tenho, ok? Tá? Se eu substituir esses valores aqui, eu posso chegar a essa equação aqui para vazão, tá? A equação aqui de Stickler e a de Manning, ou seja, A vezes K vezes raio na 2/3 vezes declividade a 1/2. Ou essa aqui que é de Manning, né? Mesma coisa, vezes dk é 1 sobre n. Eu normalmente não gosto de utilizar essa área completa. O que que essa vazão, essa fórmula completa? Eu calculo separado a área, calculo separado a velocidade e depois multiplico a área por velocidade. E não utilizo uma fórmula única, tá? O que nós pode fazer aqui, muitas vezes, o que que nós temos então? Deseja-se conhecer a seção, tá? Que nós temos do nosso material. Então, nós temos o método da tentativa e o método algébrico. Que olha o método da tentativa. Eu atribuo um valor para a nossa área e verifico a vazão, tá? Por que essa tentativa? Então, para aí, como que vai funcionar, pessoal? Nós vimos lá na disciplina de hidrologia, vocês fizeram um trabalho que nós temos uma bacia hidrográfica, tá? Tem uma bacia hidrográfica, correto? Essa bacia hidrográfica vai ter uma vazão aqui nessa bacia. Qual é a vazão que nós temos aqui na bacia hidrográfica? A vazão é dada por C vezes I vezes A dividido por 360. 360 caso eu entro a área em hectares. Se o coeficiente de runoff, né, o coeficiente de escoamento vai depender da vegetação que nós tivermos aqui. Se for na cidade, vocês vão ver ali que todos os planos diretores estabelecem em torno de 0,67, 0,70, tá? É um dos muitos erros que houve no trabalho de vocês aí. Tinha pessoal aí com bacias dentro da cidade e colocaram o runoff de 0,3. E não sei da onde vocês no trabalho tiraram lá que era sempre 86% florestas e 14 anuais estava dentro da cidade. Não, vai ser tudo diferente, depende da posição que vocês têm ali, tá, pessoal? Então, essa vazão que eu tenho hidrológica, ou seja, a quantidade de água que vai chover aqui, tá? Então, eu sei a quantidade de água, essa vazão eu tenho. Essa vazão que eu tenho aqui de área de velocidade é baseado num dimensionamento que eu vou ter nesse tamanho. Então, o que que nós vamos fazer normalmente? Método da tentativa. Então, eu vou atribuir um valor dB, caso eu esteja um conduto retangular, vou atribuir um valor dB aqui, sei lá, 1 metro, por H, 1,5, tá? Vou calcular o quê? Área, perímetro molhado, certo? Velocidade, então velocidade 1 sobre o coeficiente de Mânnica, vezes o raio hidráulico na 2/3, vezes I na 0,5, certo? E vou calcular a vazão. Por quê? Porque eu tenho área vezes velocidade. Essa vazão eu vou comparar com essa vazão do que choveu ali. Se essa vazão aqui for menor, não vai comportar a água que eu calculei pela hidrologia, então vai transbordar esse canal aqui. Então o que que eu tenho que fazer? Aumentar essas dimensões. Entendeu, pessoal? Então isso que é o chamado método da tentativa. Por quê? Porque eu atribuindo, eu tenho o cálculo da vazão, a vazão necessária é essa aqui. Essa que vai escoar aqui, porque eu baseado aqui numa precipitação que eu tenho, que é I, né? Essa precipitação nós já vimos lá, né? Que é baseada num período de retorno, certo? Que é o tempo lá, que pode, probabilidade possa ocorrer novamente aquela vazão, certo? E o tempo de concentração, tempo que demora que a última gota contribua aquilo ali. Então, aquela vazão que nós temos lá, que normalmente vou utilizar daquela tabelinha lá que eu dei para vocês, né, pessoal? Então, eu tenho a vazão calculada na hidrologia. Daí eu vou calcular a vazão baseado naquela lá. Calculo uma vazão baseado em tamanhos que eu situei desse canal. Se for menor, não comporta. Então, o que que eu tenho que fazer? Aumentar o tamanho do canal até que comporte aquela vazão.
Por isso que é chamado método da tentativa. Entenderam, pessoal? Tá? Isso é o normal na engenharia. Quando vocês fazem, calculam uma viga, tá? O método praticamente é esse, tá? Nós vamos calcular uma área de aço necessária a, a suportar aquele momento fletor, tá? Daí eu vou atribuir tamanhos para esse aço e vou ver se ele for maior que aquele lá ou menor, tá? Então é assim que vai funcionar o nosso cálculo, tá? Então aqui eu vou ter então canais retangulares ou quadrados, a mesma coisa, canais trapezoidais, triangulares, circulares e semicírculo, a metade desse aqui. Então vamos conversar aqui sobre cada um deles. Olha só. Então o que nós temos? Nesse retângulo aqui é sempre área o quê? Mais área molhada. Sempre pega a molhada, ó. O B vezes H. Qual é a área do B do retângulo? Base vezes altura. Qual é o perímetro aqui, ó? Base mais H mais H. Então é base mais 2H, tá? Raio hidráulico. Já apresenta uma fórmula aqui. Eu sei por que eu faço. Eu já tenho a área e o perímetro molhado, então a área sobre o perímetro molhado. Sempre esse aqui, não precisa fazer uma fórmula nova. Já divido esse resultado por esse. Ok? Nosso triângulo aqui. Opa, o nosso triângulo aqui já tem uma formulazinha diferente, porque depende dessa declividade aqui. Então, para a gente não calcular, trabalharmos com ângulos aqui nos trapezoidais, então nós vamos trabalhar com M, que é o nosso a indicação do nosso talude, ou seja, 1 para M. 1 sempre na altura e M que eu vou sair para cá. Tá? Então, eu tenho 1 para 3, significa que o meu M é 3. Tá? Então, a área do trapézio, considerando M é base, mais M vezes altura, tudo isso vezes altura. E a área molhada. O perímetro molhado, o que seria? Base mais 2 vezes H, que multiplica a raiz de 1 mais M ao quadrado. Quando eu tenho um triângulo, tá? Esse base é zero, então eu cortei esse B daqui, ó. Fiquei com a área M vezes H2. Cortei o B aqui, fiquei só com essa parte aqui, tá? Então por isso que é um triângulo. Quando eu tenho um círculo, opa, aqui já complicou, né? Porque esse círculo vai depender muito do quê? Desse ângulo que eu estou aqui, ó. Quanto for mais baixo o nível, se ele está reto aqui, o ângulo é zero. Ótimo, ó. Tá? Seno de zero é zero, tá? Opa, certo? Opa, seno de zero, para seno é é aqui. Seno de 0 graus é zero, tá certo, tá? Cosseno de 0 graus é 1. Tá? Isso aí. Faz o desenho para lembrar aí. Nós temos não vejo trigonometria. Tá? Então, o que eu vou ter que saber? Sempre esse ângulo θ aqui. Tá? Como que eu calculo esse θ? Esse θ é calculado por 2 vezes arco cosseno de 1 menos 2 vezes h sobre d. E sempre esse θ eu vou trabalhar em radianos. O que é radiano? Tá? Um radiano lá. Então, o que nós temos? 2 radianos seria o que é? 2π, né? Então, um círculo tem 2π. 2π, cada π, o que é? 180 graus. Então, 2π é 360 graus também, tá? Mas aqui nós vamos utilizar o Excel lá. O Excel já expresso em radianos, ou pegar a calculadora e quando for calcular aquilo ali tem que mudar de graus para radianos. Daí vai funcionar certinho o cálculo. Hoje nós não vamos fazer os cálculos de circular, vamos deixar para a próxima aula. Vamos fazer os cálculos só de retangular e trapezoidal, tá? Daí eles vão amadurecer um pouquinho esses exercícios, montar uma tabelinha e na aula que vem nós começamos com o nosso circular ou semicircular. Ok? Então aqui aqui é o resumo daquela dos formulários, que eu coloquei as fórmulas, né, as velocidades. Outro item que a bibliografia sempre coloca é o seguinte: no momento que eu for dimensionar um canal, seja ele trapezoidal
ou seja, ele é retangular, tá? Eu não posso trabalhar no limite lá, ó, transbordando o canal. Eu tenho que dar sempre uma folga, tá? E a folga, a norma estabelece que sempre tem que ser maior que 20 centímetros, não interessa o tamanho, tá? E ela é dada por quê? Por 20% desse H. Se H tem 1 metro aqui, tá? 20% daria 20 centímetros, teria que ser 20 centímetros lá. Se tiver 80, 20% daria 16, eu vou colocar 20, tá? Porque o meu evento de chuva pode fazer transbordar isso aqui, tá? Ou estou dimensionando, está vindo a chuva num percurso aqui de um canal trapezoidal, tá? Ela vem uma determinada que tem uma certa declividade normal e depois eu tenho a declividade mais acentuada. Então aqui eu posso dar uma embalada na água e ele fazer transbordar, não basear naquele ali, tá? Porque eu estou utilizando uma declividade média para o cálculo, tá? Então é sempre interessante nós colocarmos uma folga quando dimensionamos nosso canal. O nosso exercício aqui nós vamos trabalhar aí no limite, mas depois nós vamos observar que deve ser colocado a folga para o dimensionamento. Tudo tranquilo, pessoal? Tudo beleza? Ok? Então, o que que eu deixei aqui? Uma lista para vocês, tá? De exercício que nós vamos desenvolver no decorrer das aulas. Hoje nós vamos fazer o retangular, o trapezoidal e a partir da aula que vem começamos no circulares, tá? Então, qual é a ideia? Esses exercícios que está aqui, nós vamos trazer eles aqui para o nosso Excel. E vamos montar uma tabelinha para cada tipo de seção transversal que nós temos do nosso canal, tá? Da nossa lista de exercícios. Depois nós vemos a tabelinha de cada um deles, nós vamos utilizar para o dimensionamento de qualquer canal que nós temos, tá? Então vamos aqui no primeiro exercício, ó. O primeiro exercício diz o seguinte, então eu vou fazer um print dele daqui para lá, tá? Vamos colocar aqui, tá? Eu coloquei como vazio. Vou fazer ele aqui para vocês verem todos passo a passo e depois nós vamos fazer tudo junto. Então olha aqui, dimensionar, calcular a vazão de um canal retangular, tá? Com largura de fundo de 1,5 m. Então, o nosso B aqui é 1,5 metros, tá? Altura da lâmina é 0,80, o nosso H é 0,80, tá? Então, a área é dado pelo quê? Boa noite, professor. Boa noite, O professor base consegue dar um vezes pouquinho de altura. zoom? O Oi, professor consegue dar um pouquinho de zoom ou não? consigo? Vamos lá. Melhorou? Só que eu não dá para enxergar algumas coisas ali, mas melhorou. Tá. Tu tá assistindo no celular ou no computador? Eu estou no notebook. Ah, tá. Bom, Quiser qualquer diminuir coisa. um, quiser diminuir um pouquinho para aparecer mais o conteúdo, o senhor que sabe que daí a Tá. forma não está aparecendo. Tá. Esse material aí, tu pode abrir ali que tem o Excel ali para tu abrir o Excel, tá? Tá bom. Pode abrir o Excel. Daí tu pode até ir vendo e fazendo. Então, o que que nós temos aqui? Voltamos aqui. Então, nossa base é 1,5 m, nossa altura é 0,80. A área, o que que é? Base vezes altura. Perímetro, o que que nós temos da forma do perímetro? É base igual, no Excel você bota igual, né? A base mais 2 vezes H. Beleza? Então, ó, deu 3,1. O que que é raio hidráulico? Raio hidráulico é área molhada sobre perímetro molhado. Então, igual área molhada dividido pelo perímetro molhado. J, vou colocar J igual a I, porque eles têm alguns autores que falam que é I. J é o I, é declividade. O que que diz aqui a declividade? Que é 0,3 por mil. Então, botar mais 0,30 dividido por mil. Tá? N. N é o coeficiente de Runoff, baseado no quê? No tipo de fundo que eu tenho. Então, o que que diz aqui, ó? Que o material é grama com N igual a 0,02857. Então, N igual a 0,02857. Ok? Então tá, vamos lá. Então agora nós vamos calcular o quê? A velocidade e depois a vazão vai ser o quê? A área vezes velocidade. Então a velocidade é dada por igual a quê? 1 dividido pelo... Vou até botar entre parênteses isso aqui, ó. Pior que não precisaria, né? Mas vamos botar.
1 dividido pelo coeficiente de Mannheim, vou colocar aqui, tá? Ó, paguei aqui só para ver, ó, 35. Então, o que que seria o K? Tá? O K seria, para o material de madeira, o K seria 35. Tá? Um só coeficiente de Mannheim, vezes raio hidráulico na 2/3, coloquei o cursor no raio hidráulico, elevei, abri parênteses, 2 dividido por 3, tá? Vezes a declividade na 0,5. Ou posso colocar a raiz da declividade, tá? Beleza. Ok, tá? Então a velocidade deu isso aqui, 0,3220. Vazão, o que que é? Igual área vezes velocidade, tá? Então, a minha vazão, 0,38, 64 metros por cubo por segundo. Se eu quiser multiplicar isso aqui por 1.000, vou ter em litros por segundo, vezes 1.000, tá? Então, 386,4 litros por segundo, tá? Entenderam o cálculo, pessoal? Tá? Vamos de novo. Qual é a ideia? É montarmos essa tabelinha que ela calcula tudo para nós, que é mais fácil. Tá? Então vamos preencher aqui os nossos dados primeiro. Base é 1,5. Altura 0,8. Coeficiente de Mannheim, tá? 0,014. Declividade 0,3 por 1.000, mais 0,30 por 1.000. Tá? Então, área molhada. Área molhada é igual a base. Professor, você disse que ia botar 14 e botou 0,04 ali, ó. No coeficiente de volume. Opa, tá certo, vamos lá. Eu botei um 0,014, é isso aí, né? Exatamente, tá? Obrigado pela declividade 0,3 por 1.000. Área molhada, então o que que é? Área molhada é base vezes altura. Perímetro molhado. Perímetro é igual a base mais 2 vezes o nosso H. Tá? Raio hidráulico. Raio hidráulico é igual a área molhada dividido pelo perímetro molhado. Tá? Ó, vai estar batendo lá, está batendo os valores. Velocidade. Velocidade é igual, tá? 1 dividido pelo coeficiente de Mannheim, tá? Vezes raio hidráulico elevado na 2 dividido por 3, vezes a raiz da declividade. Tá? Então, 0,60. Opa! O que deu aqui? Vamos fazer esse. Zero vírgula 65. Zero vírgula 71. O que que eu fiz aqui na velocidade? 1 dividido raiz de J. O coeficiente de Mannheim aqui, ó, é 0,0. Opa, eu tenho dois resultados aqui, pessoal. Nesse exercício aqui, ele dá o coeficiente de Mannheim de 0,014. E aqui ele está dando o coeficiente de Mannheim de 0,02857. Vamos pegar esse aqui de 0,05857. Estou com dois exercícios, tá, pessoal? Vamos pegar esse mesmo que nós vimos da nossa lista de exercício e vamos corrigir esse aqui. Então, o material aqui é grama, tá? Grama com coeficiente de Mannheim de 0,02857. Tá? E vamos acertar aqui 0,02857, que vai ser esse mesmo aqui. Ctrl V. Tá? Daí deu a hidráulica 0,3870, 0,3864, depende do número de casas decimais que eu estou usando ali. Tá? 0,02857, 0,02857, 0,02857. Professor, Tá? o J, ele é a raiz?
Não, o J o que que é? O J é a declividade elevado na 0,5. Todo número elevado na 0,5 é a mesma coisa Sim, que eu tirar a raiz isso. quadrada dele, né? Tá? 0,02857. 0,02857, tá? E a velocidade, então, vamos ver se aqui deu certo. Isso aí, 0,3220, 0,3220, tá? Então, velocidade deu 0,3220. A vazão, então, é igual a área vezes velocidade, tá? E a vazão em metros cúbicos, aquela ali, em litros é vezes 1.000. Ok? Então, 386,41. Aqui eu só botei ele aparecendo menos casas, então deixei 41. Tá? Então, o que que eu quero que vocês façam? Monte essa tabelinha aqui, tá? Botando todas as formas para que é depois. Por quê? Caso eu tenha um outro lá, eu entro com meus dados aqui, que nem esse aqui eu entrei, e já tenho pronto o cálculo da vazão. Tá? Então, essa tabelinha aqui é uma tabela que eu uso para mim, claro, eu vou usar só com uma linha, né? Não precisa dessas duas aqui, né? Eu uso ela como memória de cálculo. Tá? Então, se eu tenho tubulação retangular, eu vou colocar isso aqui. Tá? Então, lá na minha memória de cálculo do meu projeto, simplesmente eu dou um print aqui, ó, vou lá, copio essa tabelinha daqui e coloco lá. Tá? Então, de tal, tanto, depois eu coloco aqui mais a folga, né? Então, eu colocaria folga igual a 20% da altura. Tá? Então, seria 0,8 vezes 0,2, né? Igual a 0,16, daria 0,96, tá? Então, utilizar 1,0, eu tenho que ser maior que 20, tá? 1,0 metro de altura. Quando eu for fazer o projeto, entendeu? Quando eu for fazer o projeto, isso aqui é importantíssimo eu colocar, tá? Mas no meu cálculo hidráulico é 0,8 a minha altura. Beleza? Então, entenderam, pessoal? Todo esse cálculo aqui, algum ficou com alguma dúvida dele ou não? Não? Então, vamos para o exercício 2. Tá? Exercício 2. Então, aqui eu já tenho a resposta dele aqui. O que que eu quero que vocês façam? Esse material vocês vão copiar lá, né? Vão baixar lá e depois vão colar aqui a resposta. Tá? Gerar o PDF e depois no final vai ter uma lista de exercícios que vocês vão ter que colocar e enviar para mim. Tá? Vamos para o exercício 2 aqui. Vou copiar o enunciado aqui para nós fazer esse mesmo que está lá. Vamos ver se é o mesmo aqui que nós temos. Um canal triangular. Opa, não, triangular. Vamos fazer o 2, porque eu copiei o 3. Canal trapezoidal. Vou botar mais uma aqui, Ctrl mais. Vou botar aqui, ó. Então tá, vamos lá. Um canal trapezoidal, declividade I igual a J, né? J igual a ID4, 0,4 por mil, tá? MANE de 0,013, H igual a 1 metro, P igual a 2,5, θ igual a 30%, tá? Então, o que que nós vamos ter? Vamos calcular esse trapezoidal. Então, em primeiro lugar, o que que nós temos? Trapezoidal é esse aqui, tá? O que que eu preciso saber? O meu M, tá? O meu M também é dado por tangente de θ, tá? Ou seja, também de θ é igual a 1 sobre M. Lembra que eu falei sempre, ó, tangente de θ ou de alfa é 1 sobre M. Então, o que que eu disse? Que o θ é 30 graus. Então, tangente de 30 graus é igual a 1 sobre M. M passa para lá é igual a 1 dividido por tangente de 30, M igual a 1,7320. Então, nós vamos utilizar aqui o M como 1,73. Tá? Esse que nós temos ali, 1,73.
Então, olha, área. Então, a área é dado por. Vou apagar esse resultado para nós fazer junto, né? Tá? Então, área é dado por igual, abre parênteses. Vamos pegar os dados aqui primeiro que eu não botei, ó. Base igual, altura igual, tá? M igual, tá? Então, a base eu sei que é 2,5, a altura vale 1, e o M eu vou botar ele com todas as casas decimais aqui, 1,7320. Então, vamos lá, agora podemos calcular a área. A área é dado igual, abro parênteses, base mais M vezes H, fecho parênteses, vezes H de novo. Tá? 4,23. Área molhada. Perímetro molhado, igual, abro parênteses, base, mais 2 vezes o H, vezes a raiz, abro parênteses, D1 mais M elevado ao quadrado. Fecho parênteses. 11,17. Perímetro molhado. Raio hidráulico. Raio hidráulico igual área molhada dividido por perímetro molhado. Declividade. Declividade ele já deu ali, ó, mais 0,4 dividido por 1.000. 0,4 por 1.000, exatamente. Coeficiente de Manningers diz que é 0,013. Tá? Então, velocidade igual 1, botar parênteses, 1 dividido pelo coeficiente de Manningers, fecho parênteses, vezes raio hidráulico elevado na 2/3, 2 dividido por 3, vezes a raiz, tá? Ou posso botar a declividade na 0,5 também, declividade elevado na 0,50. Tá? Essa é a velocidade. Vazão igual área vezes velocidade. Em metros cúbicos por segundo. Em litros, isso, vezes 1.000. Tá? Então, essa aqui nós temos ali. Tá? Vamos montar a nossa tabelinha aqui. Tá? Então, o que seria aqui o meu item? Seria 2,5, 1,73. Seria 2,5, 1,73, tá? Coeficiente de Manningers 0,013 e 0,40 por 1.000. Tá? Opa. Tá? Então, deu 4.800 e pouco. Opa! O que nós pegamos errado aqui? Vamos fazer de novo, tá? Altura, 1. Vou pegar mais para cá. Base, 2,5. Altura, 1,0. M, vamos botar 1,73. Vamos botar todo o nosso cálculo aqui, tá? Coeficiente de Runoff, ele colocou aqui, nesse exercício é 0,013. A declividade, 0,4 por 1.000. Mais 0,40 dividido por 1.000. Área molhada. Vamos botar mais uma vírgula aqui. Área molhada. A área molhada é dada por igual, abro parênteses, base, mais a M vezes H, fecho parênteses, vezes H de novo. 4,23. Perímetro molhado.
igual base mais 2 vezes o H vezes a raiz de abre parênteses 1 mais m ao quadrado. Fecha parênteses. 6,5. Raio hidráulico igual área molhada dividido por perímetro molhado. Beleza. Velocidade mais 1 dividido pelo coeficiente de Mannheim vezes raio hidráulico na 2/3, raio hidráulico elevado na 2 dividido por 3 vezes declividade elevado na 0,50. 0,1557. Vazão igual área vezes velocidade. Tá? Vazão em litros igual a esse vezes 1.000. Beleza, então esse é o nosso cálculo que nós temos, tá? Deixa eu tirar esse tetinho aqui, tá perdido, não sei por quê. Tá? Então aqui nós já temos, né, o nosso item aqui, nossa planilha para cada elemento que nós tivemos. Aqui eu botei todas as fórmulas, mas não vamos precisar usar elas aqui, tá? Usar daquela maneira ali, tá? Ela já estaria aqui do lado, nosso. Professor, Oi, pode falar? Oi? começa o sinal aí que escureceu, eu perdi um pouco 30 segundos ali que o senhor está falando. Tá. Aonde que tu perdeu aí? Você perdeu? No cálculo? Hein? Hein, pessoal? Ficasse alguma dúvida no cálculo? Sim ou não? No Raio final do hidráulico. cálculo aí. O ideal, o que que é vocês fazerem? Tabela. Pegar esse Aí no cálculo e final aí, tentar fazer de tá novo. concluindo. Pegar essa tabelinha ali, baixar Eu esse bati para vazio, frente. tá? E tentar fazer ele de novo, tá? Já no Tá, Excel direto, que é mais fácil. sim, professor, mas é que deu tela escura bem no raio hidráulico ali, a partir dali já não apareceu mais nada, Aqui, entendeu? não, então eu vou fazer de novo. Vamos fazer aqui de novo, ó. Apagamos ele de novo, tá? Então, o que que é o raio hidráulico? Tá? A área e o perímetro molhado deu certo? Vocês pegaram? Quero que eu repita desde o início ou comece a partir do raio hidráulico? Hein? Então, vamos Eu acho que começar de novo. começa do início de novo, professor. Eu acho. Pegar Tá, melhor, vamos né? lá. Então, primeiro coloquei meus dados aqui, tá? Base é 2,5, H é 1, M é 1,73, só que eu botei com todas as casas decimais 1,7320. Coeficiente de rugosidade, o de Runoff é 0,013. Declividade é 0,4 por 1.000. Área molhada. Área molhada, então, é igual, abre parênteses, base, tá aqui a formulazinha aqui em cima, ó, pessoal. Base mais H é mais M vezes H, fecho parênteses, tudo isso vezes H de novo. Tá? Perímetro molhado. Igual base mais 2 vezes o H vezes a raiz, abre parênteses, de 1 mais M ao quadrado. Fecho parênteses. Raio hidráulico. Raio hidráulico é sempre igual à área molhada dividido por perímetro molhado. Estou falando bem devagar, tá, pessoal? Para dar tempo de vocês acompanharem aí. Velocidade igual, abre parênteses, 1 dividido pelo coeficiente de Mannheim, 0,013, fecho parênteses, vezes
raio hidráulico na 2/3, bota o cursor no raio hidráulico, elevado no, abro parênteses, 2 dividido por 3, fecho parênteses, vezes a declividade na 0,5 ou a raiz da declividade, vezes a declividade elevado na 0,50, tá? 1,557. Então, vazão, o que que é? Área vezes velocidade, igual a área que está aqui, 4,23, botei o cursor no 4,23, vezes a velocidade no 1,15, tá? Beleza. E agora, esse metros cúbicos, para passar para litros, esse vezes 1.000. Ok? Tá? E esse aqui eu tenho que ver onde é que eu calculei meu erro aqui. Tá aqui o meu erro, tá o meu perímetro molhado aqui, ó. Esse perímetro molhado aqui tá errado. 4,23 perímetro molhado aqui tá errado. Tá? Perímetro molhado, vamos fazer de novo. Base. Fechou o parênteses, abrir parênteses não vai dar certo. Base mais M vezes H, M vezes H, fecha parênteses, vezes H de novo. 7,33. Então, perímetro molhado. Faltou a raiz aqui, né? Vamos de novo. Igual, tá? Não estava olhando a fórmula do de baixo. Base mais 2 vezes o H vezes a raiz, abre parênteses, D1 mais M sobre M ao quadrado. Agora fechou. 6,5, 6,5, bateu lá, 0,65, 4.800. Beleza, tá? Eu estava pegando a fórmula do de cima, por isso que não deu certo. É nesse de baixo aqui, essa fórmula aqui. Tá? Tranquilo? Então aqui nós já montamos a tabela do condutor trapezoidal. Tá? Então o que que nós vamos fazer? Agora na próxima aula, pessoal, nós vamos seguir com o nosso exercício 3. Exercício. Não, triangular, falta o triangular. Vamos seguir com o triangular. Vamos lá. Tá? Vou pegar esse mesmo canal aqui, pegar aqui o enunciado do triangular, que eu não peguei. Tá? Vamos para cá. Tá? Vou copiar isso aqui para igual. Ctrl C. Trago para cá. Ctrl V. Tá? O que que eu tenho no triangular? Agora, o que que nós temos aqui? I igual a 0,3 por 1.000. Então, vamos apagar todos os dados que nós temos aqui. Tá? Declividade igual mais 0,3 dividido por 1.000. Tá? Coeficiente de rugosidade, ele diz que é 0,013. 0,013 é muito utilizado, pessoal, que é o concreto. Tá? M ele diz que está de 1 para 1,5. 1,5. Tá? A minha altura, ele diz que é 1,0. E o meu B vai ser o quê? Se é 1 para M, se o meu B aqui, ó, no trapezoidal, ó, seria o B igual a 0, ó. Que daí vai ser, se eu quiser, vai colar lá. Então, o B é igual a 0. Então, eu vou botar 0. Tá? Daí os cálculos vão ser os mesmos, não vai mudar nada. Tá? Deixa eu só pegar esse mesmo formato aqui e colocar para cá.
Então vamos à área molhada. Se eu peguei peguei daqui os mesmos dados de lá, vamos pegar daqui, vamos colocar ali. Aproveitar as mesmas fórmulas, né? Ctrl C, coloco aqui Ctrl V, tá? Então a minha base é 0, tá? Meu é 1,5, tá? Aqui é 0,3 por mil. Isso aí, tá? Então fechou. Mesma coisa, tá? Você pegando outro lugar, né? Então vamos esquecer esse daqui, ó. Tá? Vamos pintar de amarelinho. Tá pegando algum dado em outro lugar. Então, para o triangular, tá? É a mesma coisa que o outro, só a única coisa que eu vou utilizar que o B é igual a 0. Professor, está sem áudio aí? Ah, agora sim. Estão me ouvindo? Sim, Tá. Então, então vou voltar. Até onde que eu fiquei sem áudio aí, que vocês. O que que eu estava falando antes? Estão lembrados? Ô, professor, você ficou sem áudio aí um bom tempo. É? Até se eu Tá. for fazer essa tabelinha aí de trapezoidais ou triangular. Tá, mas essa aqui, o que que nós temos então na tabela de trapezoidal retangular? Eu copiei a mesma tabela que nós usamos no trapezoidal. Coloquei aqui embaixo. Coloquei os dados. Qual é a diferença do trapezoidal para o triangular? Imagina que um trapézio nós temos aqui, ó. Deixa eu só pegar um, tá? Então, o que que nós temos trapézio? Nós temos o trapézio, ele é dessa maneira aqui, ó.
Opa. Deixa eu pegar. Aí o trapezoidal tem o B, que é o fundo, né? Isso, O exatamente. triangular não tem o B. Ó, exatamente, exatamente. Então, isso aqui é um trapézio. Se eu pegar isso, tá aqui o trapézio aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. O que eu vou fazer? Esse cara aqui eu não tenho. Daí o que eu faço? Isso que tá aqui eu trago para cá, então vai ser assim. Então, o triangular é isso aqui. O que significa? Que o B é zero, tá? Então, eu juntei isso aqui para cá, ó, tá? E deu a mesma vazão. Então, o B é zero no triangular. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esta mesma tabela aqui, com o mesmo cálculo, substituir os valores que nós vimos, e no B vamos botar zero, ok? E daí nós temos o cálculo de um canal trapezoidal ou triangular, utilizando a mesma tabela de trapezoidal para o triangular, tá? Então eu considero que o vertedor triangular é um trapézio com base zero, sem problema nenhum, tá? O que que nós vamos fazer aqui sempre, então? Então nós calculamos aqui a vazão de 1.113 litros por segundo, tá? Daí nós vamos lá na hidrologia e calculamos a vazão hidrológica, tá? Lá vemos que nós vimos o que que é vazão. Q igual a C vezes I vezes A dividido por 360, tá? O C é coeficiente de Runoff, se for na cidade, nós vamos trabalhar com 0,67, a maioria dos planos diretores. O I é a precipitação máxima, que nós vamos entrar com o quê? Com o período de... Deixa eu pegar aqui o nosso I, vamos ver de onde é que nós saiu o nosso I, para vocês lembrarem, ó, pessoal. Tá? Então, o nosso I, o que que nós vamos lá, ó? Tá? Vamos entrar no nosso município que nós temos aqui, sei lá, Porto Alegre, tá? Vamos entrar normalmente os planos diretores, o que que eles fazem? Eles estipulam que o TC é 10 minutos sempre, tá, pessoal? Vai ser sempre isso aqui, ó, 10 minutos, tá? A maioria dos planos diretores, plano de saneamento que nós temos no estado aqui, o TC é 10 minutos para você utilizar para cálculo de drenagem e vertedouros, 10 minutos. Agora, o período de retorno vai depender do porte da obra. Normalmente, porte de obras de pequeno porte vai ser 15 anos, médio porte 25 anos. Então, se for em Porto Alegre, ou 171 ou 201,32, tá? Depende do porte da obra. Então, aqui nós vamos ter, então, vezes o I vai ser 201,32. E a área da bacia, em hectares. Eu vou calcular essa vazão. Se essa vazão que eu calculei pela hidrologia for superior a isso aqui, significa o quê? Que esse canal triangular que eu dimensionei com metro de altura não vai comportar aquela demanda lá. O que que eu tenho que fazer? Aumentar ele, ou botar mais fundo, ele mais metros, ou fazer um trapezoidal. Entenderam? Essa que é a ideia sempre, tá? Então, por isso que nós vamos dar sequência naquele trabalho de vocês. O que que eu vou querer no trabalho de vocês lá, tá? Eu acho que até vou mudar esse conteúdo aqui. Não vou dar mais essa lista de exercício aqui para vocês, né? Ou dou para vocês garantirem. E o que que eu vou querer depois? Não vai ser agora. Vamos terminar todos eles. Vocês vão pegar aquele trabalho de hidrologia lá, vão corrigir os exercícios baseados, eu postei ali os trabalhos de vocês corrigidos, vão corrigir os cálculos de vocês hidrológicos, tá? E depois vão dimensionar um vertedouro retangular, um trapezoidal, um triangular e um circular que caiba naquele que comporte aquela vazão do canal de vocês. Beleza? Então esse vai ser o trabalho da unidade 4 agora que nós vamos ter, tá? Dessa disciplina. O que que eu vou fazer? Nós vamos fazer novos grupos aí para você se ajustar de novo. Tá? Vamos criar um novo grupo, vamos fazer a mesma coisa, ajustando aquele ali. Se quiser manter o mesmo grupo, não tem problema nenhum.
Quer manter o mesmo trabalho? Pode manter o mesmo trabalho. Quer mudar o trabalho e readaptar ele a outra realidade? Não tem problema nenhum. O que que eu quero? Um cálculo hidrológico correto, que eu já mostrei para vocês lá como que se faz, e um dimensionamento de vertedouros correto. Aula que vem falamos sobre isso novamente. Tranquilo? Não vou dar muita informação aqui, mas qual é a sugestão que eu faço? Vão entrar lá no Moodle, vão baixar essa tabelinha de Excel, vão pegar essa gravação e vão fazer esses cálculos todos, montar a tabelinha de vocês. Beleza? Tá, pessoal? Alguma dúvida a mais? Ô, professor, essa tabela aí o senhor vai disponibilizar ou a gente faz a nossa? Qual a tabela? Essa tabela vocês vão fazer de vocês. O objetivo vocês fazerem é de vocês. Até Ok. posso postar lá, mas sem cálculo nenhum. Vou deixar vocês fazerem o cálculo, vocês aprenderem como sair o cálculo ali. Tá bom. Entendeu? Tá? Talvez mais para tarde, depois lá mais para o final da disciplina, quando eu chegar lá em bombas e coisa e tal, em calhas, daí depois eu já dei ela, mas depois que passar o trabalho de vocês montarem a tabela de vocês, daí depois eu mando, posso disponibilizar a minha. Agora não, porque eu quero que vocês trabalhem. Beleza, pessoal? Alguma dúvida a Beleza. mais? Por enquanto, não. Então tá. Tranquilo, professor. Então não esqueça de exercitar essas formulazinhas ali, tá? E já baixem lá a tarefa de vocês, montar essas fórmulas no Excel. E lá no Moodle, lá onde que tinha postagem aqui, deixa eu mostrar para vocês, tá? Hein, professor? Oi. Essa tarefa aí vale ponto ou é mais só para... Não, vai valer ponto depois. Por enquanto não, mas depois a atividade vai valer ponto. Mas no caso, essa atividade que colocou ali é só para meio que Não. dar uma treinar, isso? Essa aqui é só para treinar, não é avaliativa. Aqui está o exercício, tá? Para vocês ir treinando. Aqui vai Tá, valer beleza. ponto aquela que eu expliquei antes. Então aqui, pessoal, no Moodle, ó, na unidade 3 lá, do Moodle de vocês, aqui tinha o trabalho da bacia hidrográfica, tá? Aqui, trabalhos de bacia hidrográfica corrigido. Então, você já pode pegar o trabalho de vocês ali, tá? E ver os indicativos que eu postei ali, certo? O que tem X, o que tem interrogação, para vocês e corrigir esse trabalho. A aula que vem eu vou dar um espaço no final da aula também, tá? Para vocês tirarem dúvidas sobre o que que eu postei ali que está errado, o que que tem que ajustar, entendeu? Daí não vai ter problema. Então é bom você já pegar e baixar o trabalho de vocês, ver o que que eu escrevi ali, tá? Identificar se tem alguma dúvida ali que eu tiro em aula sem problema nenhum, tá? Para nós deixar redondinho esse trabalho, para você estar com o trabalho todo ele correto, os cálculos, tudo, né? Para agora dar sequência nele. Beleza? Que daí nessa unidade nós terminamos essa parte toda daí. Essa unidade 4, tá? Ok? Ok. Então tá. Então, boa noite a todos. Bom Professor, final de semana. professor, Diga. só a respeito ali do grupo, como é que a gente faz? A gente pode fazer um grupo individual, separado, se a gente quiser? Eu vou abrir nova postagem de grupo. Vocês vão criar novos grupos. Se quiserem manter o mesmo, não tem problema. Se quiserem criar novos, que de repente um teve mais afinidade com o outro, pode fazer, não quer dizer, tá? Mas vai ser nova postagem de grupos agora. Mas precisa ser em Bom. grupo ou tem que ser. Pode Fazer em ser. grupo. Pessoal, vocês têm que começar a aprender a trabalhar em conjunto com outro Não, colega. só que assim, professor, Hum. depois do que aconteceu, é complicado, entendeu? Eu sei só que deu um isso que eu probleminha num falei. grupinho ali, deu um probleminha ali. Mas É. são coisas, pessoal, que vocês vão ter que ter maturidade, tá? Para solucionar e passar por cima. Que amanhã depois vocês vão precisar de um outro profissional Assim, para ó, desenvolver um professor, trabalho, ter que fazer junto. eu Caso sei, eu não queira entendo. manter o mesmo grupo, não tem problema. Faça um novo, entendeu? Não quer dizer, tá? Não, eu não estou forçando a manter o mesmo grupo. Pelo contrário, vou criar novos grupos ali. Vocês querem pegar os mesmos de sempre, pega, querem fazer em 2
outros também, só sozinho eu não gostaria que fizesse, pelo menos entre dois. Tá? Só, professora, depois eu também queria conversar sobre o nosso colega Everton ali também. Tem Ele é problema. do grupo, depois a gente vai conversar. Não, ele já conversei com ele, tá tudo ok. O Weverton, já conversei, ele Isso, apresentou lá, tá tudo certo, a nota dele tá tudo ok. Tá? tá ok, obrigado. Tá? Um abraço, tudo é bom, bom final de semana a todos, tá? Vou parar a gravação aqui então. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, até semana que vem. Tchau, meu querido. Tchau, um abraço. Tudo Caso certinho. queira hoje aproveitar que tá quentinho aí, já baixar essa planilha e fazer, é melhor. Só que eu demoro um pouquinho aqui até baixar, jogar no Ah, YouTube, coisa e tal. Às eu vou vezes vai esperar tu rápido, às baixar. vezes demora um pouquinho, tá? Vou Mas eu esperar faço tu isso sempre baixar. hoje. Tá, vou esperar tu baixar ela. Tá, Uma um boa noite, que abraço. Deus te abençoe. Amém a vocês todos. Professor.